Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por estar aqui em Blumenau, obrigado pela amizade que temos com os pastores, obrigado por essa igreja que tão linda e o susto que tomei quando entrei aqui, obrigado pelo que o Senhor tem feito nesse lugar. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, eu dependo do Senhor, e nós te pedimos, no nome de Jesus, fala através das nossas vidas, e que em nenhum momento venhamos atrapalhar o Teu agir. Nós te pedimos, encontra corações abertos, não só para ouvir, mas também para praticar a Tua palavra. Nós te damos toda a liberdade, declaramos que toda obra do inferno caia por terra, e que ninguém vai sair daqui sem ser transformado pela Tua palavra. A Tua palavra diz que quando o Senhor libera ela, quando o Senhor dá uma palavra, ela não volta vazia ao céu sem cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Então, Senhor, que nós não atrapalhemos o Teu agir. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus através de tudo que vamos fazer aqui, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Amados, durante uma viagem com a minha esposa, nós estávamos de carro conversando e nós entramos num assunto. Nós começamos a conversar sobre o fato de que, para cada sim de Deus na sua vida, eu e você vamos ouvir muitos nãos. Amém? E esse não, que devia ser algo ruim, devia ser algo triste, acaba se transformando numa bênção. E por quê? Fala para o irmão do lado. Porque os nãos que vêm de Deus te preparam para os sims que vêm de Deus. Por que é importante comentar sobre esse assunto? Porque muitas pessoas não se preparam para os sims. E quando os encontram, eles acabam perdendo o que Deus está fazendo na vida deles. Em outras palavras, eu acredito que o papel de Deus sempre foi abrir a porta para o ser humano. Amém? E o papel do ser humano é entrar por essa porta, mas principalmente mantê-la aberta. Então eu vou te fazer uma pergunta. Amados, casar é fácil? Pensa e responde. Casar é fácil? Pensa e responde. Casar é fácil? Por que vocês mudaram? Pensa e responde. Casar é fácil? Pensa e responde. Claro que é fácil, gente. Vai no cartório e fala assim, quero casar. É difícil achar alguém. Mas casar é fácil? É, você casa, você paga e casa. Agora, e se manter casado? Opa! Deus abre a porta do casamento, sim ou não? Por que muitos a fecham então? Porque não se preparam para isso. Vamos lá, arrumar um bom emprego é fácil? Se você for o melhor naquilo que você faz, é. Agora, e se manter bem empregado, sabendo que todo mundo quer puxar seu tapete? Vamos lá, aceitar Jesus é fácil? É. A Bíblia diz, abre a tua boca, confessa o que está no teu coração e você vai ser salvo. Agora, e se manter salvo? Vocês estão aqui? Minha missão nessa noite é te mostrar que os nãos que você ouve e ainda ouvirá, são extremamente importantes para que você não só ouça o sim de Deus, mas permaneça neles. Eu escrevi alguns livros e eu estou lançando, faz um mês, 2 meses que eu lancei, e onde eu estou viajando, tenho ministrado essa palavra em cima desse livro. Quando os não se tornam bênçãos, como manter aberta a porta que Deus abre. Eu vou falar em cima dele, amém? Para isso, eu quero falar sobre a vida de um homem que eu me identifico muito na Bíblia, que é um homem chamado José. Porque para mim ele tem lições importantíssimas para a minha vida. E eu quero começar falando o seguinte, repete comigo. Tudo na vida começa pequeno. É uma frase que eu falo muito na igreja. Eu falo assim, gente, vocês precisam sonhar grande, começar pequeno, mas começar agora. Então tudo na vida começa pequeno. Um homem começa como menino, uma mulher começa como mocinha, uma floresta começa com sementes e uma grande realização começa com um pequeno sonho. A questão é que tudo começa pequeno e não existe a possibilidade de algo começar grande, porque foi assim que Deus fez. Agora, repete comigo, não é porque é pequeno que deixa de ser poderoso. Jeremias não é o texto, mas vai estar aqui. Daqui a pouco eu peço para vocês abrirem a Bíblia no texto. Mas o texto que eu quero falar agora é Jeremias 32, 27. A Bíblia diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os seres viventes. Por acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Deus está fazendo uma pergunta.
Tem coisa difícil demais para mim? Pergunta que eu faço para vocês, tem ou não? Claro que não. Então não existe nada impossível para Deus. Agora, não ter nada impossível para Deus não significa que tudo tenha que ser difícil. Presta atenção. Porque se Deus tem todo o poder, para Deus então, o difícil pode ser fácil. O impossível pode ser fácil. E aqui você precisa entender o seguinte: todas as vezes que a gente pede algo para Deus, e às vezes o negócio é impossível humanamente falando, nós achamos que Deus vai pedir de nós uma coisa difícil de fazer. E eu vou te provar que não. Êxodo 14, versículo 15 e 16, eu já chego em José, tá? Estou abrindo aqui o mar. Êxodo 14, 15 e 16. Antes de ler, a Bíblia diz que Moisés saiu com o povo de Israel do Egito. Vocês conhecem a história. O faraó, ele se arrepende, vai atrás de Moisés. E aí eles chegam na frente do mar, eles olham o mar daquele tamanho, eles sabem que o exército está vindo atrás, e o povo começa a reclamar. Moisés não sabe o que fazer, ele vai orar e começa a dizer: Deus, o que eu faço? Versículo 15 diz, de Êxodo 14: Disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16, vai lá. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amados, Moisés estava entre a cruz e o punhal. Se ele seguisse pelo mar, o que ia acontecer com o povo? Eles iam morrer, concorda comigo? Por quê? Porque não tinha só homens ali, tinham mulheres, tinham crianças e tinha o quê? Muito gado. Eles estavam ricos também, estavam com muito dinheiro que eles tiraram do povo do Egito. Tinha muita coisa envolvida. Então eles iam morrer. Se ele olhasse para o povo e dissesse assim: vamos lutar, o que você acha que ia acontecer? Iam morrer. Por quê? Porque até aquele momento a mentalidade do povo de Israel era de escravos. Deus ainda estava transformando a mentalidade escrava numa mentalidade de conquista. Eles não eram guerreiros ainda. Então aqui havia 3 opções: morte por afogamento, morte pela espada ou levantar a vara. Pergunta: o que era mais fácil de fazer? Fazer o povo nadar? Fazer o povo lutar? Ou levantar a vara? O que era mais fácil de fazer? Mais forte. O que era mais fácil de fazer? E o que era mais difícil de crer? Amados, era tão fácil de fazer que era difícil de crer. E aqui está o problema, porque muitas pessoas desprezam os humildes começos, desprezam os talentos que Deus deu, desprezam a vara que Deus te entregou, porque dizem: é só uma vara, o que Deus vai fazer com isso? Amados, eu e você precisamos sonhar grande, começar pequeno, mas começar com aquilo que Deus nos deu. Amém? Então, por exemplo, eu ando de skate desde os 13 anos de idade, tenho 43 anos, ou seja, são 30 anos andando de skate. Você é quem eu estou achando que você é? Glória a Deus, hein? Milagres acontecem. Quantos anos eu não te vejo? Mais de 7. Depois eu vou te dar um abraço. Glória a Deus. Amados, aqui nós começamos uma igreja juntos, né? Por isso que... Amados, quando ela me conheceu eu tinha cabelo ainda. Não, já era careca, né? Glória a Deus. Vamos lá. Onde eu estava aqui? Skate. São 30 anos andando de skate e na realidade, amados, eu ouvi muita coisa ruim a respeito disso. Por quê? Porque hoje o skate é esporte olímpico, amém? Hoje é legal ser skatista. Mas quando eu comecei há 30 anos atrás, isso era coisa de vagabundo. Eu trabalhava, eu estudava e eu só andava de skate ou de madrugada em véspera de campeonato ou de final de semana. E toda vez que eu ia andar tinha alguém gritando: vai trabalhar, vagabundo! Eu, caramba, trabalhei a semana inteira, estudava pra caramba, trabalhava bem e ainda era chamado de vagabundo. Só que muitas pessoas disseram: isso aí não é coisa de Deus, isso não vai levar a lugar nenhum. Sabe o que é interessante? Através do skate eu conheci Jesus. Através do skate eu conheci minha esposa. Através do skate eu conheci o apóstolo Rina. Através do skate, aquilo que era ruim aos olhos das pessoas, eu usei pro bem, eu usei para aquilo que Deus tinha. Amados, na boa, Deus poderia ter usado qualquer outra coisa, mas Ele me deu uma coisa simples que eu usei em favor do reino. Uma das coisas que eu aprendi com o skate. Quem já andou de skate aqui? Skatista tem uma característica: ele é perseverante. Ele errou uma manobra, ele fica tentando até acertar. E eu trouxe essa lição para a minha vida.
Então não é porque deu errado uma vez que eu vou desistir. Não é porque deu errado 2 vezes que eu vou desistir. O que eu estou querendo te dizer, não é para você comprar um skate, amém? Até porque nem eu ando tanto mais hoje. Mas o que eu estou querendo te dizer é que não é porque o seu dom é simples, não é porque o que Deus colocou na tua mão é algo diferente, que não seja poderoso. E sabe qual é o problema? Que as pessoas ignoram o que Deus deu. E dizem, eu não sou igual ao pastor, eu não sou igual ao fulano, eu acho que Deus não vai me usar. Isso é uma mentira. Então não é porque é pequeno que deixa de ser poderoso. Quem entendeu diz amém. Mas há uma questão aqui. Há uma questão porque o que Deus tem para você, fala para o irmão do lado, o que Deus tem para você é revelado a você. Fala para ele, e se é revelado, é porque está escondido. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem prometido para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito. O que Deus tem para você é revelado. E se é revelado, como eu falei, é porque está reservado. E eu e você precisamos desejar descobrir o que Deus tem para nós. Amém? Por isso que eu e você não podemos nos comparar com ninguém. Porque quando você se compara e quer ser quem você não nasceu para ser, você vai se encontrar com a frustração em algum momento da sua vida. Agora, quando você começa a perguntar a Deus, qual é o propósito da minha vida? Por que eu nasci? Por que eu sou assim? Deus vai te mostrar, Ele vai te dar ferramentas, Ele vai te mostrar o real propósito. Agora a pergunta é, como eu descubro o que Deus tem para mim? Como eu descubro esse propósito? Fala para o irmão do lado. Entendendo que cada não te deixa mais perto do seu sim. Em outras palavras, eu quero te dizer o seguinte: como é que você descobre o seu chamado? Não desistindo diante dos nãos que você encontra durante o caminho. Em outras palavras ainda, permitindo que esses nãos te ajudem a mudar de fase. Porque, amados, Deus não fala não para uma pessoa só porque Ele quer testar, que Ele quer treinar a pessoa. Não, Ele permite que esses nãos nos tratem e nos mudem de dentro para fora. Lembra que eu falei que tudo na vida começa pequeno, sim ou não? O que eu quis dizer é que mesmo que comece pequeno, o poder de crescimento está naquilo que Deus colocou. Toda semente tem que crescer, amém? Toda vez que você busca o Senhor e tem intimidade com Ele, alguma coisa vai nascer. Quando o marido e uma mulher têm intimidade, o que nasce? Nasce sonhos. No meu nasceram 4, 2 meus e 2 de fora, mas vieram. Mas toda vez que você tem intimidade com Deus, algo vai nascer, amém? Algo pequeno que pode se transformar em uma grande árvore, um grande fruto. Então eu quero te dizer, amados, que durante o processo, olha para mim, quando você nasceu, Deus escreveu um propósito na tua vida. Salmo 139, eu vou até abrir um parênteses aqui, não está na palavra, mas depois vocês me pagam uma pizza de whey, amém? Esqueci, falei da pizza, a fome já... lembrei. Mas esqueci também, hoje já chego nela. Vamos lá. Salmo 139. Antes de eu e você nascermos, todos os nossos dias foram escritos por Deus. Amém? E isso é importante. Agora eu lembrei mesmo. Pergunta para mim assim, Biga, o que é sucesso para você? Vocês esqueceram do Biga, vamos lá. Biga aqui, porque senão eu vou achar que é com o Max. Fala comigo. Fala assim, Biga, o que é sucesso para você? A minha definição de sucesso talvez te deixe meio confuso. Para mim, sucesso é cumprir o Salmo 139. A Bíblia diz que antes de eu nascer, todos os meus dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Quando eu nasci, o meu pai biológico quis me abortar. Então a minha história tinha que ser uma história triste, sim ou não? Mas Deus não permitiu isso. Quando Ele me viu sendo formado, Ele falou, vou fazer algo com esse menino. Eu vou dar um pai que vai cuidar dele, mesmo não sendo o original. Ele me deu um genérico, mas foi melhor que o original, amém? Porque pai é o que troca a fralda, amém? Pai não é o que faz. Se une as duas coisas, melhor ainda. Mas eu aprendi isso muito forte na minha vida. Então, quando Deus planejou, teve um plano na minha vida, o que é sucesso? Eu chegar no final dela e poder dizer como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É falar como Jesus falou. Quais foram as últimas palavras de Jesus? São 2 palavras. Quais foram?
está consumado. O que ele estava dizendo com isso? Fiz o que eu tinha que fazer. Amados, o que você vai encontrar no meio do processo não é definição de sucesso. Você pode ter dinheiro ou não, pode ser famoso ou não. Por que tem tanta gente famosa se enforcando? Por que tem tanta gente rica, deprimida? Porque isso aqui, o meio do processo, não é definição. As pessoas estão se frustrando porque elas estão chegando no final da vida sem cumprir um propósito, sem entender por que elas nasceram. Então o sucesso é chegar no final e dizer: Deus, fiz o que eu tinha que fazer. O que vai ter no meio do caminho não é definição. Pode ser que venha dinheiro, pode ser que não. Mas o sucesso é no final. Então aqui, a Bíblia diz que vale mais o fim das coisas do que o seu início. Então vamos lá. Olha para mim agora. Entre o começo da sua história e o final dela, nós vamos passar por fases. Fases que nós precisamos crescer, amadurecer. Quem aqui já teve a experiência de voltar para uma cidade onde você cresceu, encontrar amigos de 10 anos atrás, 12 anos atrás, e de repente esses amigos estão conversando, as mesmas conversas, tendo as mesmas piadas, brigando com as mesmas pessoas, parece que ficaram andando em rodas? Quem já viveu isso? Você fala: cara, o mesmo papo, onde você estava? O problema é quando a gente é um amigo. O problema é quando alguém vem visitar a gente e fala: cara, você é o mesmo, você não mudou. E Deus nunca quis isso, porque nós somos seres de constantes mudanças. Nós precisamos mudar. E para que a gente mude e chegue bem a cada fase, entendendo que o sim vai chegar e a promessa de Deus vai se cumprir, eu preciso entender que os nãos me preparam. Então vamos lá, quero falar com vocês sobre 77 fases. Cada uma vou demorar uns 20, 30 minutos. E nós vamos terminar a vigília comigo pregando, aleluia. 4 fases. Primeiro, fala para o irmão do lado. Fase. Fala forte. Fase da imaturidade. Gênesis 37, versículo 1 e 2. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Olha agora. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Fase da imaturidade. O que é isso? Meu irmão, é a primeira fase que todos nós vamos viver. Por quê? Repete comigo bem alto. Ninguém nasceu pronto. Fala assim: ninguém nasceu maduro. Todo mundo vai começar algo na vida, amém? E toda vez que você se colocar em algo novo, você vai entrar na fase da imaturidade. Então, eu não estou falando de pessoas com pouca experiência. Eu estou falando com pessoas que mudam de fase, e não tem medo de coisas novas. E quando você entra no novo, você vai ter que aprender, que é a primeira fase. Quer um exemplo? Vamos lá. Quem aqui ainda é solteiro? Levanta a mão. Que está nesse estágio estranho da vida. Levanta a mão quem é solteiro. Quem é solteiro aqui e quer casar para sofrer? Tipo assim, cara, eu quero sofrer. Eu sonho em apanhar do meu marido. Eu sonho. Cara, como eu queria sofrer no casamento. Quem quer, levanta a mão. Ontem alguém levantou, acho que não entendeu. Alguém quer? Não, né? Todo mundo quer casar para ser feliz, amém? Na realidade, nós queremos casar com pessoas abençoadas. Quem aqui é solteiro e quer casar com uma bênção? Estou buscando uma bênção, né? Sempre fala isso e tal. Amados, fala para o irmão do lado, olha bem nos olhinhos dele e fala assim: eu e você sempre atrairemos pessoas iguais a nós. Então, se você quer casar com uma bênção, você tem que ser uma bênção. E como é que eu me torno uma bênção? Quando eu ainda sou solteiro e eu começo a ler livros sobre casamento, quando eu começo a me preparar, quando eu me torno um partidão, uma partidona. Amém? Tem gente que vai ler livro de casamento depois que está quase se separando. Meu irmão, então um bom solteiro é aquele que se prepara antes. Nós temos uma torre de oração na igreja que passa a madrugada inteira orando, já faz alguns anos. E eu já vi pessoas que se conheceram na torre e casaram. E por que se casaram? Caramba, um olhava para o outro e dizia: de madrugada você é aqui? Cara, eu preciso de uma pessoa que ore. E os dois pararam de orar porque casaram. Tô brincando. Pelo menos na lua de mel eu falei: não ora, né? Vai trabalhar.
Mas o que eu estou querendo dizer, amados, é que você vai encontrar pessoas iguais a você. Amém? Então vamos lá, você se prepara, você é um solteirão, partidão. E aí quando você casa, não importa quão bom solteiro você é, você vai entrar no casamento falando, cara, é novo. E você vai ter que aplicar o que você aprendeu, porque, na boa, você só conhece a pessoa que você está namorando, por mais que namore anos, depois que casa. Sim ou não? Então você é um bom partido, mas você agora está na fase de maturidade, tudo é novo. Ah, eu sou bom no meu trabalho, mudei de empresa, fase da imaturidade, é o começo, você vai ter que se adaptar. E para que você cresça nessa área, para que você amadureça, mude de fase, você vai precisar de 4 coisas. Primeiro, falar para o irmão do lado, iniciativa. Você está na primeira fase, você não vai poder ficar assim de braço cruzado. Deus, um dia eu quero casar. Deus, o que eu incentivo de gente pagar coxinha para a irmã, sabe? Não fica aí esperando, dá um passo em relação a emprego, em relação a ministério, em relação a Deus está procurando pessoas de atitude, amém? Será que Ele tem encontrado aqui em Blumenau pessoas assim? Pessoas de atitude. E quando você entra nessa fase, você vai precisar usar isso, iniciativa. Segundo, falar para o irmão do lado, paciência. Porque muitas vezes você sonha com algo, olha para mim, você sonha com algo que está ali, mas não é a fase de viver. E como é horrível sonhar com algo e viver algo diferente. E por que as pessoas não chegam no sim de Deus? Olha aqui para mim. Por que as pessoas não chegam no sim de Deus? Porque não tem paciência de suportar a mudança de fase. E toda mudança de fase, repete comigo, dói. Amém? Dói. Então eu preciso de iniciativa, de paciência, de obediência. Você vê que Davi, mesmo sendo ungido rei pelo profeta, obedece o pai. Você vê que José, mesmo sabendo que ele tinha um sonho muito grande dentro dele, obedece o pai. E o que tem de pessoas que dizem assim, agora que eu sei onde eu vou chegar, eu não obedeço mais ninguém. Eu tenho aprendido que aonde a minha fé não me leva, a minha obediência me conduz. Então a obediência tem que ser colocada em prática desde o comecinho. E a última coisa, fala para o irmão do lado, disposição. Todos os homens na Bíblia que chegaram no sim, tinham disposição. Agora, repete não. Agora a pergunta fica, né? Disposição para quê? Repete assim comigo. Disposição para crescer. Eu costumo dizer que crescer dói. Crescer custa e custa caro. Sim ou não? A gente precisa aprender a crescer em todas as áreas da vida. Eu não posso, olha para mim, amados. Eu não posso, depois de 10 anos, estar cometendo os mesmos erros de 10 anos atrás. Deus me perdoa dos meus pecados? A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos pecando, porque todo mundo peca, sim ou não? Mas os pecados têm que ser diferentes. Tem que mudar. Opa, eu errei nessa área, cresci, aprendi. Vão ter outros erros em outras áreas. Aprendi, cresci. Você vai mudando. A Bíblia diz que nós vamos crescendo de graça em graça, de glória em glória. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Então a gente tem que ter disposição. E qual é a disposição? Cara, eu preciso amadurecer nessa área. Eu não posso ficar rodando. Eu não posso ser o mesmo. Há anos atrás, eu voltei para visitar meu pai numa cidade no interior de Minas. E eu encontrei um amigo que fazia 10 anos que nós não nos víamos. Os dois tinham cabelo a última vez, os dois estavam carecas. Eu mudei para o Paraná, o cara mudou para a China. Ali, a China. Bem pertinho, né? 10 anos se passaram e encontrei com ele. E a gente andava muito junto. Cara, o que aconteceu nesses 10 anos? Pá? E aí, a tua irmã? Ele tinha uma irmãzinha, virou 10 anos depois. Mulherão, mãe envelheceu, o pai envelheceu. E eu perguntei, e a tua mãe? E a tua irmã? E tal. Aí eu falei, e o teu pai? Ele falou, não sei. Eu falei, puxa, cara, me perdoa, ele morreu? Eu falei, não morreu, eu não falo com ele. Eu falei assim, como assim você não fala com ele? O que aconteceu? Ele falou, como que aconteceu, Biga? Você estava comigo no dia que eu briguei com ele? Eu falei, cara, mas isso faz 10 anos. Fazia 10 anos que ele tinha brigado com o pai dele e que ele não falava com o pai. E sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Que há pessoas que não mudam de fase porque têm o coração amarrado e não conseguem se dispor para crescer. E como é que eu faço para crescer? Fala para o mundo do lado. Aprendendo a ouvir verdades. Não tem como você e eu crescermos se a gente ignora a realidade. E a realidade vem com verdades. Amém?
Eu vou te contar algumas histórias daqui a pouco, que tem a ver mais pra frente, mas de como eu tive que crescer na minha vida sentimental, como eu tive que crescer na minha vida financeira, como eu tive que aprender a crescer em várias áreas, e estou crescendo até hoje. Mas eu tive que me dispor a ouvir verdades. Vou contar uma história. Tem um tempo aqui, né, Max? Tem. Ele pensou... Amados, eu morava na casa de um amigo em São Paulo, e Deus usou uma briga com a mãe desse amigo para eu mudar para o Paraná. Isso antes de Bola de Neve, estou falando em 94. E eu, antes de mudar para o Paraná, ela olha para mim e ela me diz assim: Biga, você é um cara difícil de lidar, você é melindroso. Aí eu primeiro, o que é melindre? Não sabia o que era, mas aí, tá bom, eu sou melindroso. Sou nada, eu melindroso, isso aí é você, né? E fui embora, cheguei no Paraná, cheguei em Curitiba, e eu fiz uma pergunta: se eu tiver certo e ela tiver errada, eu não sou melindroso, mas e se eu tiver errado e ela tiver certa? E eu fui ver no dicionário que era ser melindroso, e adivinha? Adivinha? Eu era melindroso. Uma semana depois eu voltei para São Paulo para fazer o acerto do banco. Não que eu ia roubar um banco, mas estou falando receber a indenização do banco que eu trabalhava. E fui lá pedir perdão para ela e dizer: meu, me perdoa, eu sou isso aí que você falou. Agora, você não cura o melindre de um dia para o outro, de uma semana para outra. Toda vez que alguém me falava algo e eu vinha ter essas atitudes de melindre, eu tinha que, cara, preciso mudar, preciso crescer. Vocês estão aqui? Alguém precisou falar uma verdade. Meu casamento foi restaurado quando o pastor Digão saiu de Floripa, foi para Curitiba, sentou na minha frente e falou algumas verdades. Ele não falou coisas novas, maravilhosas, ele não teve uma revelação. Ele falou uma verdade que eu não queria ouvir. E aquilo mudou minha vida. Primeira fase, fase da imaturidade. Venceu, segunda fase. Eu acho que é muito forte para vocês aqui, deixei para frente. Terceira. Então vamos lá. Fala para o irmão do lado, fase da humilhação. Gênesis 37, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? Até aí. Amados, existe uma fase na nossa vida que nós vamos ter que crescer, que é a primeira fase, fase daí. A segunda fase é a fase da humilhação, quando as pessoas começam a te odiar sem você saber por quê. Quem já viveu essa fase? Pessoas que comiam no teu lado começam a não gostar de você. Pessoas que mal te viram. Eu tenho que conviver com isso diariamente. Nossa igreja em Curitiba é um pouquinho grande. A minha figura aparece lá, porque eu estou sempre aparecendo. E eu convivo com olhares em shoppings, de sorriso a raiva, sem eu saber quem é a pessoa. Eu falo, cara, o que eu fiz para esse cara me olhar com essa cara? Fase da humilhação. E o que as pessoas odeiam? Fala para o irmão do lado, as pessoas não te odeiam. Fala assim, elas odeiam o que você carrega. Versículo 8. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos. Ô irmão, coloca na tela esse versículo 8 aí. Ali, ó. E o odiaram ainda mais por causa do quê? Do sonho e do que ele tinha falado. Em outras palavras, das palavras dele. Nessa fase a gente entende isso, que as pessoas começam a odiar o que nós carregamos. Me pergunte por quê? Me pergunte mais forte, por quê? Por quê em alemão? Oh, vocês estão em Blumenau, gente. Como é que é por quê em alemão? Isso aí. Porque quando você está na segunda fase, olha para mim, você já sabe que Deus é poderoso para te fazer mudar de fase, amém? Você já sabe que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Então não importa o que as pessoas dizem, você sempre tem uma palavra de fé. Ah, isso não vai dar certo. Vai sim, cara, foi Deus que me mandou fazer. Ah, você nessa cidade, vai abrir uma igreja lá, não vai romper. Vai sim, Deus me mandou abrir. As suas palavras, e amados, posso te falar um negócio? Uma pessoa de fé incomoda alguém acomodado. Incomoda um acomodado.
Uma vez eu ouvi na Band News o Bochá, ele fala que ele é ateu. E ele falou um negócio muito forte. Ele falou assim que as pessoas, a população em geral não sabe para onde ir. Então quando eles encontram alguém que tem só uma direção, só tem uma direção na vida, às vezes não tem nem dinheiro nem fama, tem a direção, ela atrai o ódio das pessoas. O que você acha que você mais tem na vida? Meu irmão, se um crente não sabe para onde está indo, o cara não é crente. Porque em um lugar a gente está indo, para o céu. Amém? A gente sabe quem é o nosso Deus, sabemos de quem éramos, sabemos quem nós éramos e para onde nós estamos indo, quem nós somos nele. Amém? E isso atrai raiva. As pessoas estão perdidas. Você já chegou numa conversa? Uma vez eu estava num carro com 4 pastores. E um deles levantou a voz e falou assim: vamos conversar sobre as nossas derrotas. Falei, cara, não vai dar ruim essa conversa. Por que vai dar ruim? Porque se tem uma coisa que eu mudei do meu vocabulário, eu tirei a palavra problema. Eu transferi para desafios. Todo problema te faz parar. Cara, isso é um problema. Todo desafio te impulsiona a vencê-lo. Então eu mudei. Cara, eu não tenho problemas, eu tenho desafios. Só que se o cara já começa a falar que ele tem um monte de zica na vida, eu falei, quando chegar em mim vai dar problema. E deu. Porque um contou o problema da vida dele, o outro contou o problema. Eu quase estava chorando, chegou a minha vez. E aí, Biga, quais são os problemas do Paraná? Eu falei, cara, eu não tenho problema, tenho desafio. Acabou a conversa. Sério, acabou a conversa. A gente ficou não sei quanto tempo sem falar. Eu falei, cara, eu sabia que ia dar ruim. Por quê? Porque, olha para mim, amados. Vocês estão aqui? Tem como uma pessoa boa não ser certa? Sim ou não? Pensa. Tem como uma pessoa boa não ser certa? Às vezes a gente acha que a pessoa que não é certa para andar com a gente é porque o cara não serve a Deus, porque o cara é ruim. Mas muitas vezes a pessoa é boa. A pessoa é de Deus, mas ela não é a certa para estar no teu lado, porque a visão de vida dela é diferente. E não está errado, porque cada um tem uma visão, amém? Então talvez a pessoa certa, a pessoa boa não seja certa para você. Então eu tenho amizade com 300 mil pastores do Bola, fora do Bola. Tenho muita amizade, mas nem todo mundo frequenta a minha casa. Nem todo mundo tem meu número de WhatsApp. Por quê? Porque são pessoas boas? Caramba, claro que são. Mas não são as certas para mim. E quando você fala uma coisa para a pessoa que não é a certa, ela vai desconfiar das suas intenções. Então naquele momento no carro, quem eu era? Um metido. Um cara que se achava acima dos problemas e só eu sabia. Meu irmão, eu tenho 7 mil pessoas na igreja. Você acha que eu não tenho desafio? Tem 80 pastores abaixo de mim no estado do Paraná. Você acha que eu não tenho desafio? Eu tenho 4 filhos, 2 adotivos. Você acha que o pequenininho nem sabe que ele é adotivo, mas o de 7 sabe. Esses dias, pela 3ª vez, ele falou, você não me ama. Eu catei ele, falei, vem cá, vai apanhar mais um pouco. Depois a gente conversar mais duramente. Eu falei para ele assim, olha para mim, cara. Falei, eu não era obrigado a te pegar. Você sabe que eu não era obrigado. Você só está nessa casa porque eu te amei antes de precisar. Eu resolvi te amar, então nunca mais fala isso. Não sei se estava chorando porque a verdade o atingiu, ou a cinta o atingiu. Mas quando as duas coisas se unem, mudanças acontecem. Às vezes a gente tem que ser igual a Rochelle. Guri, eu te pus no mundo e posso te tirar também. Lá em casa a gente nosso segundo nome é Rochelle. Quem não sabe o que é a Rochelle? Eu vi que você estava meio assim. É aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Aí a mãe do Chris coloca no YouTube e fala assim, frases da Rochelle. Vocês vão amar, quem é mãe vai amar. Meu irmão, por que as pessoas nos odeiam nessa hora? Posso te falar por quê? Porque não existe impossível para quem está na segunda fase. O pastor Max pregou na nossa igreja na Silva Jardim. A nossa igreja na Silva Jardim era tudo que nós sonhávamos. Era um galpão que cabia 800 pessoas, tinha 1.200. Era gente saindo pelo ladrão. Era tudo que nós queríamos. E Deus me deu uma visão de um lugar 4 vezes maior. Eu achei lugar 3 vezes maior, 2 vezes maior. Eu falei, não é esse, não é esse. Até que nós achamos um ginásio. 4 quadras de futebol. Mais 2 campos fora, e cada quadra era do tamanho da que eu tinha, então eram 4 vezes maior. Detalhe, era no último bairro da cidade. Era o bairro que todo mundo meio que não gostava, Boqueirão.
E aí eu pedi umas confirmações para Deus e Ele falou, é para lá, vai. Meu irmão, a gente se encheu de fé. Começamos a tirar as grades que dividiam as quadras, virou um ginásio. Uma empresa de som falou assim, é impossível transformar um ginásio num auditório. Uma empresa de São Paulo falou, eu consigo. Falei, então vem aqui e faça. Hoje, essa empresa, a nossa igreja é auditório deles. Quando alguém quer comprar caixa, eles levam para o nosso culto, para ver que a última pessoa do culto ouve como a primeira. Perfeito. As pessoas diziam para mim assim, olha o que as pessoas falavam. Bigardi, professor de seminário. Toda vez que você muda a igreja para 30 metros de distância, pode ser para a esquina, você perde 30% de membresia. Eu ia mudar para o último bairro. As pessoas diziam, ninguém vai para lá. Um pastor de uma igreja, a filha dele frequentava a minha igreja. Ele falou assim, eu não vou deixar minha filha ir lá. Você vai acabar com a tua igreja. E eu olhava para as pessoas e eu ria. Eu falava, não, cara, fica tranquilo. E nós fomos de 1.200 pessoas para 7.000 pessoas. As pessoas diziam assim, é o último bairro da cidade. Aí eu falava, não, é a ótica errada, é o primeiro de quem vem do aeroporto. Quando você está na segunda fase, não tem difícil, não tem impossível. Não vai dar certo, vai casar novo. Vai dar certo sim. Eu olhei para minha esposa, quando a gente casou, ela tinha 16 anos. Meu sogro assinou, tá? Fica tranquilo, não fugi com ela. Eu olhei para minha esposa, quando a gente estava namorando, eu falei assim, amor, eu não tenho nada, eu não tenho prata nem ouro, mas levante... Não, esse é um texto bíblico, esquece. Eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, eu não tenho nada para te dar. Nada, eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. Na realidade eu não tinha nem isso. Quando o primeiro cachorro foi um Rottweiler, não tinha rabo também para puxar. Então, não tinha nada. Eu falei para ela, mas eu tenho uma promessa e um sonho. Se você acreditar na promessa, e eu, irmãos, algumas irmãs não acreditaram, Ana Hickman, Ana Paula Rosa, elas não acreditaram, elas foram embora. Eu falei para ela, amor, você vai ter a oportunidade. Se você acreditar, um dia a gente vai dar risada do que nós vamos sofrer. Eu estava dando a dica, a gente vai sofrer pra caramba. Mas se você acreditar, você vai dar risada disso. 19 anos se passaram, faz alguns anos que a gente ri das situações difíceis que nós passamos. Mas quando as pessoas diziam que, as pessoas falavam para a mãe dela, vai casar novinha, daqui 2 anos vem ela com filho e ele vai abandonar. Porque, amados, eu era skatista e grafiteiro na época, eu não era pastor ainda. Eu era tudo que meu sogro não queria. Skatista, grafiteiro e crente. Outra, eu era de São Paulo. Meu sogro conheceu meu pai. Meu sogro conheceu minha mãe no noivado e meu pai no casamento. Então assim, é loucura o que aconteceu. Todo mundo dizia, não. Minha esposa falava, eu quero casar com ele. E eu vou casar. E no dia, eu fiquei sabendo que no dia que eu estava na igreja esperando ela, meu sogro parou na frente da igreja e falou assim, quer desistir? Eu não importo o que eu gastei com a festa, quer desistir? E ela falou, você acha que eu vou perder esse pão? Tô brincando. Ela, graças a Deus, não desistiu, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você está na segunda fase, não existe impossibilidades. E tudo que as pessoas vão dizer, elas vão jogar as frustrações delas em você. Não deu certo comigo. Já tentaram, não deu certo. Já tentaram, se frustraram. Cara, não importa quem tentou. Se você não tentou e Deus mandou você fazer, faça. E isso incomoda. E se você não aprender a vencer essa fase, você não vai para a terceira. E a terceira fase, fala para o irmão do lado, vem antes da quarta. E a quarta é legal. Então vamos lá. O que eu preciso para vencer na segunda fase? Fala para o irmão do lado. Você precisa do PCC. Estou aqui mais um dia. Não é isso. Deixa eu te falar. O que é o PCC? Fala para o irmão do lado. Você precisa praticar perdão, compaixão e ver com o coração. Muitas vezes não são as pessoas que estão te atacando, é quem está usando as pessoas. E se você parar para ouvir críticas a seu respeito, você não sai do lugar. Hoje eu estava no hotel em Joinville, eu preguei ontem lá, estava no hotel, e de manhã eu recebo algumas notificações, eu não deixo tudo vir de notificação, mas o YouTube vem. E tinha lá uma mensagem de um cara me xingando, me esculachando.
cara, peguei o Wi-Fi do hotel que estava sem internet, bloqueei o cara, deletei a frase. Só que eu acordei com aquilo. Pô, eu fui ver a pregação que ele xingou, não tinha nada demais. Mas o cara queria me atacar. Mas vamos lá, amados. Quantas pessoas desistem de ser quem nasceram para ser por causa do que os outros estão falando? Por causa de críticas. Você precisa praticar o perdão, praticar a compaixão e olhar como Deus vê as coisas. E aí você vai estar preparado para a terceira fase, que é, fala para o irmão do lado, a fase das traições. Se você não souber perdoar, se você não souber ter um olhar de compaixão e ver com o coração, você não vai suportar essa fase, amados. E você nunca vai mudar. Todos nós teremos decepções durante a nossa vida, sim ou não? Deus teve Lúcifer, Jesus teve Judas, e nós não podemos ser inocentes. As pessoas vão nos trair. Você vê que José, ele tem aqui algumas traições. Primeiro, quem foram as primeiras pessoas a trair José? A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. O que eu estou querendo te dizer? Pessoas íntimas muitas vezes te traem. E quantas pessoas parando de caminhar porque alguém íntimo o traiu? Quantas pessoas abandonando tudo, deixando a cidade, deixando a igreja, deixando a família, deixando a profissão, deixando o dinheiro, deixando tudo que Deus deu, a herança, porque alguém o traiu. Irmão, traição não é motivo para perder a herança de Deus. Amém? Segunda pessoa que traiu ele, fala para o irmão do lado, a Patifona. Pode falar, Patifona. Quem era a Patifona? Mulher de Potifar. Como a Bíblia não fala o nome dela, a gente criou um nome, Patifona. Patifona é a mulher do chefe de José. A Bíblia diz que José era tão bom no que ele fazia, que tudo que ele colocava a mão dava certo. Então quando ele chegou lá na casa de Potifar, ele era um escravo. Ele começa a ser bem alimentado, ele vira um cara bonitão, né? O cara tá lá, aí a mulher começa a estar em cima dele. Vocês conhecem a história, amém? Que ele não cai em tentação e tal. Mas qual é a moral aqui? Muitas vezes você vai ser traído num lugar onde você é mais fiel. Isso dá raiva, não dá? Quem já sofreu uma injustiça aqui, levanta a mão. Irmão, a injustiça é algo que mexe com algumas pessoas. É algo que tira a paz. Mas eu tenho aprendido que a base de governo de Deus é a justiça. Toda vez que você esticar a mão para tentar se defender da injustiça, Deus vai puxar dele e vai dizer, bom, vai na tua força. Toda vez que você puxar a mão e dizer, Deus, eu entrego a ti, Ele coloca a mão. E terrível coisa é cair diante de um Deus vivo. Agora, por que existe a fase das traições? Me pergunte por quê. Por que Deus coloca essa fase antes da outra? Porque, repete, quando eu falo para você repetir, é para você guardar isso, até para você estar escrevendo. Fala assim, a fase da traição desenvolve em mim domínio próprio. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que vence, que toma uma cidade. Quem aqui acha que Deus tem o melhor para a tua vida? Levanta a mão. Melhor, Deus tem algo para mim? Tem? Você acha que Deus vai dar o melhor dele para alguém sem domínio próprio? Sim ou não? Não, por quê? Quantos chefes perderam empregos do sonho por falta de domínio próprio? Quantos pastores perderam igrejas maravilhosas por falta de domínio próprio? Quantas pessoas perderam a saúde por falta de domínio próprio? Domínio próprio, fala para o irmão do lado, domínio próprio te faz um vencedor, ou a falta dele, um perdedor. E, amados, domínio próprio é tão poderoso, olha para mim, que Deus nos faz praticar desde a adolescência. Quem já se ligou que a gente percebe os nossos órgãos sexuais na adolescência, sabendo que só pode usar depois do casamento? Não é mais fácil aprender na lua de mel? Chega na lua de mel com a esposa, não sabe o que vai acontecer, vamos lá. De repente, não seria mais fácil? Sim ou não? Pensa agora, lógica, seria mais fácil? Por que Deus então permite que um adolescente perceba os órgãos sexuais e diz, percebeu o negócio aí? Usa lá na frente, tá? Porque Deus dá uma arma para os adolescentes. É por isso que o diabo vem tanto lutando contra isso, vem lutando tanto contra isso. Porque quando um adolescente tem os hormônios lá, cara, eu quero usar, e ele consegue se controlar, e ele tem esse domínio próprio, quem acha que a probabilidade dele não trair a esposa é maior? Porque ele está praticando
Domínio próprio. A probabilidade dele não tomar uma decisão com cabeça quente. Sabe o que eu tenho aprendido, amados? Eu não posso tomar uma decisão permanente baseada em situações temporárias. Eu não posso tomar uma decisão permanente porque eu fiquei bravo com alguém. Eu não venho mais nesse lugar. Eu saio do emprego. Eu saio da igreja. Eu me separo. E quantas pessoas perdendo o melhor de Deus por falta de domínio próprio? Nunca praticaram. Nem na adolescência, nem agora. Talvez você se converteu depois de adulto. Nunca teve domínio próprio. Tudo bem, mas hoje é a hora de praticar. Porque tem pessoas boas com chamados lindos perdendo esses chamados por falta de domínio próprio. Ah, eu não consigo. E não vai conseguir mesmo. Mas na fase da traição, a tua vontade é matar a pessoa. Amém? E o que Deus permite? Que essas situações façam você dar um passo para trás, respirar, contar até 10, contar até 20. Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência. De estar com raiva, de já estar tipo assim, estou perdendo a razão e pedir ajuda do Espírito Santo. Alguém já aconteceu isso? Você viu que ele te livrou? Porque de uma maneira sobrenatural, o que era para explodir, apaga. Amados, isso vai te levar para a quarta fase. Repete comigo, a fase. Estou acabando, tá? Fala assim, a fase de governo. Todos nós nascemos por um propósito. Qual era o propósito de José? Governar uma nação. Trazer alimento para uma nação e para outras nações. Concorda comigo, sim ou não? Então, nessa fase, quando você chega na fase de governo, as pessoas vão começar a te ouvir, porque você faz diferença. Você nunca vai chegar nessa fase e vai dizer assim, você tem que me ouvir porque eu sou teu pai, você tem que me ouvir porque eu sou seu chefe, você tem que me ouvir porque eu sou seu pastor. Não, as pessoas vão te ouvir porque elas querem os teus conselhos. Quer um texto bíblico? Coloca na tela aqui, Datena. Gênesis 41, 37. Gênesis 41, 37, coloca aí. É o primeiro livro da Bíblia. 41, 37. Vai lá. Pois o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Na minha tradução está dizendo assim, ó. O conselho foi agradável a faraó. Quem era José? Presidiário. Ele falou uma coisa, o faraó, opa, esse conselho é bom. Meu irmão, repete comigo. Em todas as fases anteriores, melhor, fala assim, nas fases anteriores, eu obtenho autoridade para ministrar no meu chamado. Como é que você conquista autoridade então? Vencendo cada fase. Agora eu conto a minha história. Por que eu posso falar de restauração familiar? Eu estou casado há 19 anos, amém, com a mesma mulher, amando ela, mas durante os primeiros 7 anos, eu não sabia se eu estava casado com uma mulher ou com Saddam Hussein. Meu irmão, quantas vezes eu cheguei em casa e eu olhava debaixo do travesseiro para ver se tinha uma granada ou uma flor. E vou te falar, amados, a minha mulher é baixinha, e eu tenho uma teoria sobre mulher baixinha, que ela concentra pólvora. Porque eu conheço umas mulheres altas, elas são tão mansas. Aí eu chego para os maridos, cara, sua mulher é mansa. Eu falo, é na tua frente, que você é o pastor. Mas eu sou casado com uma baixinha. Então, eu falava assim, e na época que nós casamos, eu era muito imaturo e ela era muito brava. E eu sabia que o problema estava com ela. Porque sempre o problema é das mulheres. E aí, deixa eu contar, irmã, antes de você sair, deixa eu terminar o raciocínio, amém? Depois você vai me pagar uma pizza. Tanto o problema das mulheres, porque onde estariam os homens sem as mulheres? No paraíso até hoje. Mas vamos lá. A gente está lá. E eu falava, Deus, muda a minha esposa. Deus, muda ela, eu não aguento mais. E eu bravo. E aí eu saí de Floripa e fui abrir a igreja Bola de Neve de Niterói. E era uma época de muita briga, muita treta. E aí eu saía de casa com ela brigando comigo, porque eu sempre fui bonzinho. E eu saía de casa e eu chegava na igreja bravo. E eu pregava e eu falava assim, eu não vou aconselhar casal hoje. Eu falava comigo. Aí fazia aquela fila de aconselhamento. Adivinha qual era o assunto? Casamento. Aí uns caras falavam assim, eu quero matar minha esposa. Sabe o que eu pensava? Cara, mata a sua e aproveita e mata a minha. Porque aí vai um só preso, e eu ainda olhava para a mulher do cara, e eu caso com a tua, eu cuido dos seus filhos, cara. Fica tranquilo.
Lógico que eu não falava isso, amém? Mas eu pensava. E aí eu tinha que puxar força de onde não tinha. E dizer, cara, Deus ama as mulheres. Perdoa. E eu querendo matar a minha. E aí, tanto a cura foi passando por mim que uma hora ela ficou. 7 anos depois, olha como eu era cabeça dura. 7 anos, quantos anos? 7 anos depois, eu resolvi fazer uma oração. Eu falei assim, Deus, eu já sei sua resposta. Mas, dar-se-ia o caso de eu estar errado? Eu sabia que Deus ia falar, claro que não, filhos. Quando eu criei as mulheres, deu uma falha no sistema, deu um bug no... né, deu um probleminha ali, mas... Um probleminha, coração resolve. Eu achava que Deus ia falar isso. Sabe qual foi a resposta de Deus? Claro que tem. Você é o sacerdote. Muda você que eu mudo ela. E aqui é um problema muito sério. Amados, quem é casado aqui? Levanta a mão. Homem casado, levanta a mão. Irmão, não tenta entender sua mulher. É sério, não tenta entender, vai dar problema. Tentaram escrever, estão escrevendo no livro Como Entender as Mulheres. Adão começou, está até hoje em página branca, assim, ó, desse tamanho. Mulher é um bicho sinistro, porque ela fala assim para você, que vestido eu uso? Não importa qual você vai falar, ela vai usar o outro. Se uma mulher chegar para você e falar assim, amor, eu tô gorda, meu irmão, finge que você está endemoniado. Fala, mas não responde, ela está querendo um álibi para te matar e você vai dar, então não responde. E eu queria entender a minha mulher. Deus, porque ela é assim? Porque ela é assim? Me faz entender. Nesse dia que eu fiz essa oração, sabe o que Deus me falou? Eu entendo ela. São 19 anos, faz 12 anos que Deus restaurou meu casamento. Faz 12 anos que eu faço uma oração. Deus, me ajuda a ser o homem que vai completar a minha esposa. Porque eu falei, já que eu não vou entender ela jamais, eu tenho amizade com quem entende, com quem criou. Então me ajuda a ser o que ela está querendo que eu seja, porque aqui não vai dar certo. Esse é o segredo de um casamento feliz. Não queira entender a mulher, ou a mulher não queira entender o homem. Vai em quem criou. Só que aí Deus falou assim para mim, começa a mudar, e eu vou mudando ela. Primeira gentileza que eu fiz. Mudei umas coisinhas, falei, vou mudar. Sabe o que a minha esposa falou? Quem tá aí, achando que eu estava endemoniado? Falei, pô, cara, eu tô tentando mudar, essa mulher acha que eu tô endemoniado. Mas, foi mudando, o Espírito Santo dando altos toques. Um dia eu estava em São Paulo, numa reunião com o apóstolo, aí voltando para Curitiba, era Páscoa, e aí, meu irmão, eu sou muito desligado de data. Aí eu tô saindo para ir para o aeroporto, o Espírito Santo, não vai comprar nenhum ovo? Ah, pode crer, fui no mercado, comprei um ovão gigante, na época eu só tinha 2 filhos, senão se fosse hoje eu ia comprar uma caixa de bombom, né, que eu ia espalhar, é mais barato. Comprei um ovo grande, 2 pequenininhos, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu tirei os ovos assim, as 2 crianças pularam nos ovos, esqueceram que o pai estava ali, e a minha esposa falou, você lembrou? Eu, claro. Ela, meu coelhão, eu, E ainda ganhei o prêmio, Kinder Ovo. Você lembrou? Lembrei nada, cara. Se não fosse o Espírito Santo me colar, tipo assim, faz tal coisa, faz 12 anos que ele me dá dicas. Sério? Faz 12 anos que às vezes eu sinto assim, eu estou trabalhando, estou escrevendo um livro, estou preparando uma mensagem, estou fazendo alguma coisa, e o Espírito Santo fala, cara, para um pouco. Vai dar um rolê com ela, pega o filho tal, vai pro cinema. Cara, como Deus ama pessoas sensíveis a essas direções. Posso fazer uma pergunta para vocês? Não, vamos para frente então. Responde, caramba. Posso ou não posso? O que é mais importante para vocês, família ou trabalho? Família ou ministério? Então vamos lá. Se família é importante, sustentar ela também se torna? Opa, então o trabalho também é importante. Se a família é importante, levar lá para perto de Deus é? Opa, então o ministério também se torna. Então não existe o mais importante, esse é o problema de muita gente. Ou eu me dedico só para a família, ou só para o trabalho, ou só para o ministério. Você não pode ser um ótimo marido e um péssimo crente. Você não pode ser um ótimo trabalhador e um péssimo pai. Senão Deus não te daria essas 3 bolinhas de cristal. O segredo está em você equilibrar. Qual momento eu tenho que me dedicar aqui? Qual momento eu tenho que me dedicar ali? Vocês estão aqui, amados?
Isso está salvando a minha vida, está salvando a minha família, os meus filhos. Porque essa sensibilidade te faz, sabe o quê? Pegar e ir com o filho num cinema, num horário que ninguém vai, e ter conversas com ele, pegar um pequenininho. Aí, na realidade, cada um vai ter essa experiência com o Senhor. Então, por que eu posso falar hoje que Deus restaura a família? Porque eu venci a primeira fase, imaturidade. A segunda fase, humilhação. Terceira fase, traição. E agora, traição, olha para mim. Nenhum traiu o outro. Mas quando eu falava uma coisa vivendo e não entendia, para mim era uma traição, uma injustiça. Posso dar mais um toque de casamento aqui? Sim ou não? Quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor? Quem é casado e não leu o livro, levanta a mão. Vocês estão entendendo que eu sou um homem de Deus e eu estou aqui para abençoar você? Sim ou não? Anota e compra esse livro. Eu nem tenho para vender ele, para você ter uma ideia. Anota e compra 5 Linguagens do Amor. Ele diz, esse livro, que as pessoas se sentem amadas de formas diferentes. Exemplo, nome do autor, Gary Chapman. Só por lá, Gary, G-A-R-Y, 5 Linguagens do Amor, já vai aparecer no YouTube. Esse livro é vendido, é top 10 de venda assim há anos. Agora tem vários, 5 Linguagens do Amor do adolescente, de criança, mas pega o de família. Tô quase acabando, Max. Tá? Posso continuar? Posso continuar? Como que é o livro? Aê. 5 Linguagens do Amor. Ele fala que tem pessoas que se sentem amadas com toque físico, outras se sentem amadas ganhando presente, outra com palavras de elogio, outras palavras de afirmação, tempo de qualidade. E eu não sabia disso. Sabe qual é a minha forma de me sentir amado? Formas de servir. Quando eu chego em casa e minha esposa faz um prato de comida, eu me sinto amado. Aí você fala, pô, você precisa de uma empregada, não de uma esposa, né? Mas, cara, quando eu chego na igreja e eu vejo que a minha secretária percebeu uma lâmpada queimada que eu não tinha percebido, e ela já mandou trocar, é impressionante, é uma coisa minha. Eu falo, cara, que legal, alguém cuidou disso. Então, quando eu chegava em casa e eu via a louça ali suja, eu lavava a louça. Na minha cabeça, a minha esposa ia chegar, ela ia dizer, você lava a louça. Ela ia arrancar tudo. Ela ia pular em mim. Quem é casado completa a cena. Quem é solteiro, quem está falando? Esquece. Vocês estão aqui? Sabe o que ela fazia? E aí, amor? E ela vazava. E aí, amor? Sabe, eu começava a cuspir. Eu vou sujar tudo de novo. Caramba, tu lavei a louça! Limpei a casa, você não... Né? Tem nada! Aí, a minha esposa começou a reclamar. Você não me dá tempo! Cara, eu moro com você. Da meia-noite às 6 eu estou do teu lado. Aí alguém nos deu esse livro. Não é o meu, deu esse aí, qual é o nome? Resolvemos ler. Cara, eu comecei a entender que a Viviane não queria dormir no meu lado. Ela queria que eu tivesse prazer de sair com ela. Então, às vezes, Deus me fala, fica com a Vivi para mim. Meu irmão, eu tenho tanto trabalho, eu tenho tantas ideias, que eu precisava ser espírita, ter umas 3 vidas. Então, se eu quiser, meu irmão, eu tenho muito trabalho. Eu parava tudo, pause. Eu ia ficar com a Vivi assistindo. A gente virou agora fã do Irmãos à Obra. Cara, sou fã daqueles caras. A gente fica, eu e a Vivi assistindo vários. A gente chora, a gente vê as casas. Nossa, que casa animal. E ela ama, ela pira. Sabe qual é o maior prazer dela? Não é ir em shopping, é ficar assistindo um filme comigo, Irmãos à Obra. A gente fica lá horas. Estão aqui? Sabe o que a Viviane percebeu? Que se ela fizesse um prato de comida, ela não estava sendo escrava, empregada. Ela estava fazendo algo que eu me sentia amado. E mudou o nosso relacionamento. Então, fases nós fomos mudando. Por que eu posso dizer que Deus restaura a vida financeira? Porque eu venci. Fala para o irmão do lado, não queira ensinar. Fala assim, não queira ensinar o que você não tem autoridade para ensinar. Quando é que você não tem autoridade? Quando você abre mão durante as fases. Eu te conto mais uma história, a gente acaba aqui. Quando eu estava aqui em Niterói, Floripa. Eu estava aqui em Floripa,
Eu fui embora, porque o Rina pediu para abrir a igreja lá no Rio. Eu fiquei um mês em Ponta Grossa respirando, porque eu apanhei tanto em Floripa, que eu precisei dar um tempinho ali. E eu fui assistir um homem pregar chamado Danduque. Eu não tinha amizade com ele como eu tenho hoje. Eu fui assistir o Danduque, e antes dele pregar, eu fui dar um testemunho. Aí ele pega o microfone para pregar e ele fala assim: cadê aquele missionário que veio falar aqui antes de mim? Eu falei: tô aqui. Ele: vem cá, irmão. Ele põe a mão na minha cabeça e ele fala: tá na hora de você aprender a depender da mão de Deus. Você comer da mão de Deus. Pode voltar. Comer da mão de Deus? Tudo bem. Mudei para Niterói, amados, eu fazia grafite. Eu tinha um compressor, a pistolinha, sempre sobre desenhar. Então, para mim, eu nunca passei perrengue. Quando eu não tinha dinheiro, eu chegava num cara e falava assim: quer trocar um desenho que vale R$300 por uma cesta básica? Quero. O cara ganhava com isso. Eu fazia o desenho, pegava a cesta e ia embora. Jaqueta, troquei, bicho. Irmão, uma vez eu fiz um desenho precisando de dinheiro e uma gata miando o tempo todo que eu estava fazendo. Uma gatinha miando, era um pet shop. Na hora eu falei: cara, me dá essa gata, acho que ela se apaixonou por mim. Peguei, no outro dia ela fugiu. Droga, cara. Mas tudo bem, o que eu tô querendo dizer que não passava perrengue. Cheguei em Niterói, quebrou meu material. Aí uma irmã da igreja viu a situação, foi lá e foi comprar um material novo para eu trabalhar. Porque eu tinha trabalho, eu não tinha maquinário. Não passava o cartão dela. Ela foi comprar um negócio para ela, passou. Eu falei: é comigo o negócio. 3 dias sem comer, já estava. Um dia, meu irmão, eu sou skatista, eu passo 1 ano sem comer, só tomando água, sem problema. Mas aí, quando você é casado é diferente. Amém? Minha esposa já estava 1 dia sem comer. E quando chegou a última mamadeira do meu filho, aí eu não aguentei. Ainda era a época de briga. Eu lembro que eu saí e eu fui num canto assim da casa, do quintal. Eu falei: Deus, eu não estou te pedindo uma casa. Eu não estou te pedindo um carro. Eu não estou te pedindo me usa. Eu estou aqui no Rio, Deus. Eu estou a 1000 quilômetros de uma pessoa que pode me ajudar financeiramente. O Senhor falou que era para aprender a comer a tua mão. Tá aí, não consigo trabalhar. Ou o Senhor entra com a provisão, ou dessa vez eu morro, mas eu não peço ajuda para ninguém. E não é porque eu era metido, que eu sempre pedi ajuda. Eu não tinha problema com isso. Era Deus me ensinando. Eu ouvi uma voz. E amados, quando você ouve a voz de Deus, não tem a ver com o som, tem a ver com o que acontece dentro de você, concorda comigo? Toda vez que Deus fala com você, algo muda aqui dentro. E Deus falou assim: hoje eu estou virando a página da vida financeira, a página da tua vida financeira, e nunca mais você vai passar por isso. Sabe que ano aconteceu isso que eu estou te contando? 2004. 2003. Que ano nós estamos? Quantas crises o Brasil passou de lá para cá? Quantas situações delicadas o país passou? Inúmeras. Todo mês foi aumentando. Deus não me prosperou de uma hora para outra. Foi fazendo. Nos piores momentos, quando eu mudei de galpão, que nós gastamos uma fortuna para pôr som, para pôr tudo, eu tive que abrir mão do meu salário. Eu tive meu primeiro carro zero, era Deus falando: cara, independa desse mundo, eu sou teu rei. Só me obedece que eu te trinco, eu te banco, eu te sustento. Vocês estão aqui? Então, quando eu falo que Deus pode sustentar uma pessoa, é porque eu sei o que é não ter nada e Deus falar: eu vou te sustentar. E do nada começar a aparecer coisas pequenas. Vocês estão aqui? Sabe qual é o problema? As pessoas não querem chegar no sim de Deus porque dá trabalho passar pelo não. Agora, quando você suporta os nãos, vamos voltar para a vida de José? Um dia ele acorda e ele é promovido ao 2º maior cargo do Egito. Lembram disso? Pastor Max, você é um estudioso da Bíblia. Qual é o texto que diz que ele teve um impeachment e ele perdeu o posto? Não existe. Sabe como José saiu do Egito? Morto. Olha para mim, amados. Não importa como você começa algo, importa como você termina algo. José ouviu não. Quando ele ouviu sim, ninguém tirou ele. E é por isso que eu acredito que o povo de Deus passa por tanto não. Porque quando Deus vai dar o sim para alguém, ele quer falar o seguinte para a humanidade: eu sou fiel para bancar uma pessoa, para cumprir o propósito, e aquele que suportou os nãos é fiel para não desistir. Sabe a pergunta de hoje? Aonde você está nesse projeto? Porque tudo isso vai acontecer em várias áreas da vida.
Você pode passar pelas 4 fases na área financeira e não tá na fase 1, na parte financeira, e na fase 4, na restauração, na parte de família. Mas onde você está? Porque se você é aquele que desiste facilmente, se você é aquele que prefere trocar de visão do que encarar a realidade, você nunca vai chegar no sim. E eu posso te dizer algo, e quando Deus fala, Ele cumpre. Amados, agora sim, a última história. Eu estava lá em Niterói e me disseram o seguinte: você vai mudar para Curitiba, uma cidade fria. E amados, eu morei 1 ano em Niterói, eu tenho um amigo carioca até hoje. Carioca é um povo que é fácil de fazer amizade. E aí eles falaram assim para mim: pô, cara, você vai lá pro Paraná. Você é um cara engraçado, sua igreja não vai crescer. Eu falei: meu irmão, a igreja tem a cara do pastor, fica tranquilo. Primeira pessoa que eu evangelizei para levar para a igreja, sabe o que o cara falou para mim? Eu conheço Bola de Neve, não tem espaço para uma igreja igual a sua. E o cara estava certo, porque todo galpão que a gente chega, enche. Não tem espaço, amém? O que eu estou querendo te dizer, queridos, é que sempre vai ter alguém dizendo que é mais fácil mudar a sua visão do que encarar uma realidade e viver aquilo que Deus tem. Meu irmão, eu estou numa cidade onde está rolando um avivamento. Não é só o Bola de Neve que cresce. Os pastores, as igrejas estão crescendo. E é engraçado que as nossas igrejas de Bola de Neve, do lado da minha, estão crescendo. Está acontecendo algo ali. Aonde as pessoas diziam que não ia dar para fazer nada. Estão aqui? Eu vim orar por você hoje. Porque talvez você esteja abrindo mão de um sim, porque está enfrentando muitos nãos. Está sendo mais fácil, é mais cômodo. Mas Deus não te chamou para uma vida cômoda. Deus te chamou para enfrentar a realidade com suor, com lágrimas, com o joelho no chão. Mas um dia que você encontrar o sim, ninguém te segura. Feche seus olhos, abaixe tua cabeça em nome de Jesus.